Prof. Alex Nina ensina. A aula de hoje é sobre gestão e logística e nós vamos falar da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. Primeiro, um breve sumário da aula. Nós teremos uma introdução, onde nós trataremos da gestão integrada, a evolução da cadeia de suprimento e a empresa expandida, trade-offs da gestão integrada, incluindo nível de estoque, quantidade de parceiros, estratégia de negócio, governança corporativa e sustentabilidade. E benefícios da gestão integrada da cadeia de suprimentos são 7 benefícios que nós vamos explorar. Então, vamos lá para o objetivo. O objetivo geral é compreender a necessidade da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Já os objetivos específicos são compreender a evolução da logística, a gestão integrada da cadeia de suprimentos, refletir sobre os trade-offs, dilemas que existem na gestão integrada da cadeia de suprimentos e identificar os benefícios da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Vamos lá para a introdução. Nós temos métodos logísticos são usados desde os primórdios do homem e potencializados, sobretudo a partir da invenção da roda. Então, o autor Lima, Júnior e Ignacio falam isso para a gente, que desde a invenção da roda que a logística ela começa a imperar no mundo. O uso do termo logística, no sentido administrativo, no entanto, remete ao contexto militar da Segunda Guerra. Tá? Então, foi usado primeiramente o termo logger, né? Vem do francês, na verdade, logger, que é acolher, alojar. Então, logística significa o posicionamento e movimentação de tropas, munições e provisões. Lá na Segunda Guerra Mundial era usado nessa conotação. Tá? Então, a origem do termo no contexto moderno é militar. Porque também, pessoal, a logística ela tem um sentido ali matemático, de lógica, tá? Mas no sentido administrativo, ela tem essa origem militar. A origem matemática remete à Grécia. Então, a logística ela passou por períodos de evolução. Você tinha, em 1950, a logística no local de trabalho, depois para a logística de instalações, aqui ainda era logística só lá no escritório, algo do tipo, né? Era bem local, aqui já se começou a pensar na fábrica como um todo, ou nas suas filiais. Aqui a logística corporativa, aí ela já tem um olhar mais integrado, inclusive com outras áreas, até a gente chegar na hoje cadeia de suprimentos, que você vai olhar para toda a sua rede de fornecedores e distribuidores. Então, olha só, a logística tradicional é o fluxo de materiais na organização. Então, logística inicialmente tinha esse sentido, tá? Somente interno da empresa, fluxo de material na organização. Hoje, e o termo logística, ele é diferente do termo cadeia de suprimentos. Porque a cadeia de suprimentos, ela tem uma visão ampla, embora o termo logística evoluiu tanto que hoje se fala em logística global, que seria, a grosso modo, a mesma coisa que cadeia de suprimentos, que é olhar da logística para toda a rede de fornecedores e distribuidores, é isso que a gente vai explorar aqui nessa aula. Então, olha só, a gestão de logística é o conjunto de técnicas responsáveis por planejar, implementar e controlar o fluxo de bens e serviços ao longo da cadeia de suprimentos, no intuito de atender às demandas do cliente de forma eficiente e eficaz. Então, aqui eu vou colocar para simplificar. Então, olha só, essa é a nossa cadeia de suprimentos. Ela é composta por fluxo de informações e fluxo financeiro e de produto. Tá? Você tem desde o fornecedor, passando por vários intermediários, até chegar ao consumidor final. A ideia, pessoal, é que isso aqui deve ser feito aqui de forma integrada. E a logística hoje, no seu sentido global, vai sempre se preocupar com tudo isso. Tá? A gestão integrada da cadeia de suprimento corresponde à administração coordenada de todas as atividades envolvidas na cadeia de suprimento. O sucesso da cadeia é medido pelos resultados do conjunto e não pelo desempenho de cada elo. Então, hoje você tem que o objetivo da cadeia de suprimentos é maximizar o valor geral do produto. Então, você tem aqui o excedente da cadeia é igual ao valor para o cliente menos o custo da cadeia. A ideia é que a cada elo você agregue valor para que o produto final
tenha um valor agregado maior para o cliente, né? Então a gente trabalha muito com esse conceito de acidente da cadeia, né? Cada elo você tem que agregar valor, de forma que o valor final para o cliente seja menor do que o custo da cadeia, que seja rentável ali para todos os elos envolvidos na cadeia. E aí a gente parte para a noção de empresa expandida. Por quê? Antigamente a logística se concentrava só na empresa, foco, né? Então, inclusive está aqui, ó, do ponto de vista tradicional, ela faz parte aqui do ambiente interno da empresa. Você tem logística, compras, produção, marketing, finanças. Hoje você pensa não só na empresa foco, mas você também vai pensar na empresa expandida, ou seja, incluindo tanto sua cadeia imediata, fornecedores e distribuidores primários, como sua cadeia total, incluindo vários níveis de fornecedores até o consumidor final, aquilo que a gente diz que está ali a montante e a jusante da nossa cadeia de suprimentos. Só que assim, essa cadeia de suprimentos ela apresenta trade-offs, que são dilemas. Tá? Organizações frequentemente enfrentam trade-offs, dilemas cujas opções apresentam prós e contras. Nesse tópico, será apresentado alguns dilemas importantes para a gestão de cadeia de suprimentos. Antes disso, neste aqui mesmo, eu vou falar uma coisa da importância da cadeia de suprimentos, que é a relação entre a soja brasileira e americana, né, com base aqui no trabalho do Ignácio. O que acontece? O custo de produção da soja brasileira é esse aqui, ó, 400, são dados hipotéticos, né, ele faz uma comparação. O custo da produção da soja brasileira sendo de $400 por hectare e da soja americana sendo $580 por hectare. Então, nessa situação, o Brasil tem uma vantagem, porque ele tem o menor custo de produção. Como a soja é uma commodity, não tem valor agregado, né, a grosso modo não tem, no produto em si, você tem uma vantagem do Brasil, porque acaba ganhando quem tem menor custo de produção. Só que, quando você pensa no transporte, ou seja, o custo embutido para que você transporte essa soja do produtor inicial para o cliente final, no Brasil predomina a malha rodoviária e nos Estados Unidos a malha ferroviária. A malha ferroviária ela é muito mais eficiente, ela é muito mais rápida e também com um custo menor. Então, por conta disso, o custo de transporte médio no Brasil é de $226 por tonelada, enquanto que nos Estados Unidos é de $58 por tonelada. Quando a gente pega o custo total, a gente começa a perceber que os Estados Unidos têm uma vantagem. Mesmo que o custo de produção seja maior, ele é mais do que compensado pelo custo de transporte, que é menor. Então, a ideia de que a competitividade de um produto ou serviço de uma empresa, ela está atrelhada a toda a cadeia de suprimentos. Porque não adianta você produzir com baixo custo se você tiver, o seu intermediário tiver um custo grande para transportar para o cliente, esse produto vai chegar caro e você pode não ser competitivo. Tá? Então a gente já falou de trade-offs. O primeiro trade-off que tem é o nível de estoque. Então a empresa precisa decidir se ela vai trabalhar com pouco ou muito estoque. Esse é um dilema importante. Por quê? Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Quando ela trabalha com pouco estoque, tem maior personificação e menor custo de produção também, em relação à deterioração do estoque. E já quando ela trabalha com muito estoque, qual é a vantagem? Ela coloca o produto disponível instantaneamente para o cliente. Acaba tendo o cliente tem mais segurança e pode testar o produto. Isso aqui tem os modelos de produção, tá? Você pode ter produção empurrada ou produção puxada. Quando você trabalha com muito estoque, você tem a chamada produção empurrada. Ou seja, tem um fornecedor, ele vai colocando aqui os zeros para colocar aqui o produto disponível. Na hora que o cliente entra ali em contato com você, por exemplo, você vai numa loja e o produto está lá. Quando você trabalha com pouco, com a produção puxada, não é assim que acontece, né? A ordem ela vem do cliente. Então o cliente ele faz primeiro uma requisição, aí depois a loja vai requisitar para o fornecedor fazer um produto conforme as características do cliente, não são mais produtos padronizados. E ele entrega o que a gente chama de customizado, produto
próprio ali, de acordo com o perfil desse cliente. Voltando aqui, olha, então, quando trabalha com pouco estoque, por ser por aquisição, você tem maior personificação. E também, como não fica estoque, você acaba tendo menor custo. Agora, com muito estoque, a vantagem é que você vai numa loja, por exemplo, você quer um produto agora, o cliente quer o produto agora, e ele já está disponível. Isso é muita vantagem. Imagine lá que você tem duas lojas, uma da Apple, uma da Samsung, então uma próxima da outra, você quer comprar um celular da Apple. Aí você vai para querer comprar, mas não tem o celular disponível. E aí você pode, no mesmo instante, querer ir para a loja vizinha e comprar o celular da Samsung. A Apple, nessa situação, ela acabou de perder um cliente. E não só perdeu uma venda, porque se o cliente começar a gostar da Samsung, ele vai começar a comprar celulares da Samsung de forma mais recorrente. Então, o problema de você ter pouco estoque é você perder cliente, tá? Então, além disso, quando você tem o estoque, o cliente consegue testar lá na hora o produto, que dá mais segurança para ele. Outro dilema é a quantidade de parceiros, porque a cadeia de suprimentos, a gente representou ela de forma simplificada, mas na prática as empresas costumam trabalhar com mais de um fornecedores ou distribuidores. Então, a sua empresa está aqui, ela pode ter vários aqui, a sua empresa está aqui, ela tem vários distribuidores, ou também pode ter mais de um fornecedor. E a ideia saber qual é o número ideal de fornecedores e distribuidores que eu vou ter. Né? Eu posso ter um foco, ou seja, ter só um fornecedor, só um distribuidor. No mundo globalizado, as vantagens competitivas geográficas se tornam cada vez mais relevantes. Exemplo, arranjos produtivos locais, cacau da Bahia. O que é isso, pessoal? Imagina que o melhor cacau do Brasil seja o da Bahia. E eu tenho uma fábrica de chocolate aqui. E eu quero competir por qualidade do meu produto. Então, eu vou fechar com o meu melhor fornecedor, que é lá da Bahia. Então, eu vou ter o melhor produto do mercado, tá? Porque eu vou estar com esse fornecedor. E eu não vou querer outro fornecedor para não perder a qualidade do produto, para os clientes não terem a percepção de que meu produto perdeu a qualidade, tá? Foco só com o melhor. Ou pode ser não necessariamente o melhor em qualidade, pode ser o melhor em custo e tudo mais. Então, no mundo globalizado, o que acontece? Cada região acaba se destacando pelo o produto que oferece. Tem um conceito importante que é de arranjo produtivo local. Então, por exemplo, o cacau na Bahia é um exemplo, o açaí do Pará é outro. E aí acaba tendo essa vantagem geográfica que acaba beneficiando que as empresas tenham uma rede focada de fornecedores e distribuidores. Já a estratégia de diversificação é quando você vai ter muitos fornecedores ou distribuidores com o intuito de reduzir riscos. Um exemplo aqui são os fertilizantes da Rússia. Vocês sabem que o Brasil ele é forte no agronegócio. E aí, para o Brasil manter seu agronegócio, ele utiliza muitos fertilizantes da Rússia, ele importa esses fertilizantes da Rússia. Tá? E o que aconteceu? Já faz mais de um ano que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. E aí as importações de fertilizantes, elas diminuíram, até porque o mundo fez vários acordos aí para você inibir, né, a comercialização de produtos russos. E aí, olha o problema, você está focado num fornecedor e de repente esse fornecedor ele não honra o compromisso, por algum motivo, podia ser outro, nesse caso aqui é uma guerra. E aí você fica muito dependente dele, você também vai ser prejudicado. A ideia de você ter mais de um fornecedor é justamente reduzir esse risco para diminuir a dependência desses fornecedores, tá? Do seu único fornecedor no caso, né? Se você tiver foco. Aí a gente tem a estratégia de negócio. Pessoal, a gente precisa diferenciar preço e valor para entender isso aqui, tá? Porque preço é sempre objetivo, é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço para o cliente. Valor é subjetivo, é o quanto ele realmente vale para a pessoa. Eu vou dar o exemplo do show da Sandy Júnior, a dupla faz um tempinho eles voltaram, né, retornaram, e eles fizeram uma turnê pelo Brasil. Os preços dos ingressos estavam em torno de R$ 2.500. Então, para todo mundo é esse preço. Só que, vocês aí, pensa você daria 2.500 para assistir o show do Sandy Júnior? Quando eu pergunto isso na sala, muita gente responde que não daria. São pessoas mais novas, que não viram o início da carreira deles. Só que todos os shows estavam lotados. Então, para a galera que foi,
vale R$ 2.500. Teve gente até que pagou mais. Mas para muita gente não vale, porque valor é isso, valor é subjetivo. Já o preço para todo mundo era o mesmo, todo mundo era 2.500. Então, compreendido isso aqui, a gente vai para as estratégias de negócio. Aqui, ó, o negócio, você pode competir por preço ou por valor, melhor dizendo, tá? Então, você pode ter negócios que você vai tentar entregar o produto que não é muito diferente do seu concorrente no menor preço possível, ou você vai tentar dar uma proposta de valor que seja mais adequada ali para o perfil do seu cliente, melhor dizendo, ao, ao que ele enxerga como valor, tá? Aqui só um exemplo. O gestor de suprimentos deve sempre questionar a qualidade da cadeia de suprimentos e sua capacidade de gerar valor ao cliente. Exemplo, distribuidores podem atrasar a entrega ou danificar o produto. Isso acontece durante a pandemia. Eu pedi muita coisa na loja Renner. E aí, logo no início, atrasava o pedido, né? Atrasava muito, eu tive uma dor de cabeça. Mas depois eles melhoraram. Até porque você tinha um aumento, talvez, inesperado da demanda, as próprias empresas distribuidoras melhoraram isso. Fornecedores fiéis, né? Aqui, fiéis, acho que é assim, que oferecem um produto de boa qualidade. Aqui é o exemplo de uma fruta paraense, lá da região norte, a pupunha, que é assim, né? Lá onde eu moro, né, na região de Macapá, eu tenho um aluno que ele vende pupunha. E aí ele, ele, ele tinha um fornecedor que era o melhor fornecedor da região. E aí a pupunha dele do fornecedor era mais caro, mas ele comprava desse fornecedor e os clientes começaram a comprar só da pupunha dele porque era a melhor, mesmo que tivesse outras pupunhas mais baratas, mas o gosto era bem pior. E aí, o que aconteceu? Vários comerciantes tinham também esse melhor fornecedor e não honraram o compromisso. Acabou que ele fechou sozinho com esse fornecedor e ele ganhou o mercado, porque as pessoas só compravam punha dele, que era a melhor da região, justamente por ter o melhor fornecedor. E aí ele honrou o compromisso com o fornecedor, sempre pagou em dia, o fornecedor também fechou com ele, e acaba que ele tem ali um monopólio na cidade nessa questão. O quarto dilema é contra a responsividade. Então, você pode ter uma cadeia responsiva que visa atender o cliente com alto nível de serviços, ou seja, disponibilidade de produtos. Exemplo, farmácia. A maioria das capitais brasileiras, você tem ali farmácia espalhada por tudo quanto é canto. Por quê, pessoal? Imagina o cliente que quer comprar um remédio. Ele não quer muito saber de esperar. Geralmente, quando a pessoa já está doente, a pessoa não vai pechinchar. Geralmente, a pessoa compra na farmácia mais próxima. A pessoa quer se tratar. Então, para a farmácia, é muito importante que ela esteja próxima do cliente. Então, por isso que ela tem vários locais e que tem um produto disponível para ela não perder venda. Então, a questão da responsividade e a disponibilidade. É, por outro lado, sai caro você estar em tudo quanto é canto, você ter um estoque grande, né? Aquela questão de gestão de estoque. Você pode trabalhar com um estoque mais reduzido e não oferecendo todos os produtos. É, então, por exemplo, menor custo ao cliente, mesmo com baixa disponibilidade. Você vai nesses atacadões da vida, não tem todos os produtos. Geralmente são os produtos mais em contas, mais populares que tem, como no caso da estratégia do açaí atacadista. Tá? Então, você não é todo produto que você vai encontrar lá. Então, só que por outro lado, quem vai no açaí atacadista está procurando o menor preço, geralmente. Aí você tem a governança corporativa, que é também um dilema geral de gestão, mas se aplica à cadeia de suprimentos. Tá? Embora o cliente seja o grande responsável pela geração de valor na cadeia de suprimentos, ele não é a única parte interessada. A gente denomina stakeholders o conjunto de partes interessadas nas operações de uma organização. Então, você tem aqui o ambiente interno e o ambiente externo. São várias partes interessadas. No ambiente interno, nós temos gestores, acionistas, shareholders e colaboradores. Aqui, esses daqui, fornecedores e clientes fazem parte do ambiente externo já. Assim como a sociedade, os sindicatos, os governos aqui, fornecedores e credores aqui, né, também.
credores entram aqui no ambiente externo. A ideia é que vai ter conflitos entre esses diferentes stakeholders e você precisa saber gerir isso. Daí vem os dilemas que a gente chama de... A gestão desses dilemas é a governança corporativa. Quais são os conflitos, então, que existem? Eu vou colocar só assim, conflitos ocorrem entre diferentes stakeholders. Fornecedores estão com dificuldade de honrar seus compromissos em virtude da pressão dos acionistas por distribuição de dividendos, estão lá na empresa fornecedora. Os acionistas estão pressionando para pagar dividendos, isso pode dificultar você, porque eles podem não ter ali caixa para honrar os compromissos. Distribuidores estão com problemas com sindicatos ou agências regulamentadoras. Isso também é um problema que pode afetar aí a sua cadeia de suprimentos, tá? O sexto dilema é quanto à sustentabilidade. Hoje, todo mundo só fala de sustentabilidade, inclusive nas empresas. Mas será que ela é apenas uma utopia? Tem um texto que é interessante, que é o Mercadores de Moralidade, que basicamente fala isso, até que ponto a sustentabilidade, ela de fato, ela faz parte da cultura das pessoas. E aí, é fácil a gente perceber isso, acontece nas redes sociais muito. Eu faço porque acredito, mas não porque acredito, mas para ganhar likes. Então tem aquele indivíduo que nas redes sociais escreve lá um textão contra o desmatamento na Amazônia, enfim, entre outras coisas. Mas você vai ver, a pessoa não separa nem o próprio lixo. Na verdade, ela escreve aquele texto mais para chamar atenção do que algo interno dela. Então esse é um problema da sustentabilidade. Mas, independente disso, o desenvolvimento sustentável, ele é aquele que satisfaz a necessidade das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse conceito foi dado no relatório de Brundtland em 1987, e aqui, pessoal, tem o dilema-chave aqui é presente e futuro. O quanto que eu estou querendo abrir mão aqui de um benefício presente para garantir um mundo melhor para as futuras gerações, né? Um mundo com menos degradação ambiental, com mais justiça social, enfim, né? Esse dilema também existe nas empresas. E aí, isso é operacionalizado através da ideia de triple bottom line, proposta por John Kington no livro Canibais com Garfo e Faca, que ele propõe 3 dimensões básicas para o desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ecológica. Depois outros autores aprimoram isso aí, colocam outras dimensões, mas essas são as básicas. Então, quais são as razões para uma empresa ser sustentável de acordo com Barbieri? Você tem aqui adequar-se à legislação, que seria a abordagem corretiva, tá? Corretiva aqui. A redução de custos seria o que o Barbieri chama de abordagem preventiva, que é o Barbieri 2020, né, a edição mais atual dele. Alcançar um público-alvo, que é a chamada abordagem estratégica. E a questão ética, né, que também está dentro da abordagem estratégica. Tá? Então, você pode ser por uma demanda de mercado ou porque a empresa realmente ela pensa eticamente na questão da sustentabilidade. O que é importante para a cadeia de suprimentos, pessoal, é isso aqui. Por quê? A abordagem preventiva e de controle, que a gente falou ainda há pouco, né, que é de controle mesmo, tá? É melhor. De controle, elas focam na empresa. A abordagem de controle ela vai focar no final do processo produtivo e a preventiva durante todo o processo. Só que elas não têm essa visão integrada da cadeia de suprimentos. É a abordagem estratégica que vai olhar isso aqui, ó, que é importante. Se você quer se posicionar como sustentável, que você olhe para toda a sua cadeia de suprimentos. Se você é uma empresa, imagina que você está bem aqui, e aí o seu cliente final é um cliente sustentável. Ele vai comprar seu produto porque ele enxerga valor no produto sustentável. Beleza, você pode até estar com um selo lá de que é ambientalmente correto, internamente você fazer tudo certinho do ponto de vista ambiental. Só que ele descobre que seu fornecedor primário lá está causando desmatamento ilegal. E aí, pessoal, à medida que ele descobre isso, o seu produto perde valor para ele. Porque ele sabe que o seu fornecedor não é ambientalmente correto, portanto, seu produto não vai ser. Então, para você se posicionar nessa questão ambiental, é importante que toda a sua rede de fornecedores e distribuidores também esteja posicionada. Tá? Isso do ponto de vista estratégico. E, além disso, outra questão importante é a logística reversa.
A empresa precisa implementar logística reversa quando a gente fala de logística e gestão da cadeia de suprimentos. Ou seja, o fluxo tradicional vem do fabricante, passa aí por distribuidores, até chegar ao consumidor final. O fluxo reverso é o que sobra do produto que precisa ser devolvido para o fluxo da melhor maneira possível. Tá? Então você pode reutilizar, reciclar. É importante que a empresa tenha uma política de devolver. Por exemplo, você compra um refrigerante e você devolve a garrafa de vidro. Isso é a logística reversa. Né? Ou seu aparelho fica defasado e você devolve um celular antigo, por exemplo, para a empresa fazer a logística reversa. Tem várias formas de você implementar isso, que é importante também quando a gente fala de cadeia de suprimento. Agora, pessoal, vamos falar dos benefícios da cadeia integrada, da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Tá? A gestão integrada da cadeia de suprimentos é um paradigma, um novo paradigma. Significa que, quando comparado com a gestão tradicional, não há desvantagem, mas apenas vantagens. Né? Isso aqui é algo até tanto quanto raro na administração, mas não tem assim alguém dizendo assim, não implemente a gestão integrada da cadeia de suprimentos. Não. Todos os atores concordam que ela tem que ser implementada, né? Porque ela só traz vantagens em relação ao que se tinha tradicionalmente. E hoje, por ela ser um paradigma, é uma questão de sobrevivência. Significa que todo mundo vai fazer, e se você não fizer, você vai ficar para trás, a empresa fica para trás quando ela não faz a gestão integrada da cadeia de suprimentos. Então vamos falar dessas vantagens. Primeira coisa é um melhor fluxo de informações. Então, enquanto as cadeias tradicionais têm um fluxo de informação unidirecional, a cadeia integrada ela possui rápida disponibilização de diferentes fornecedores, distribuidores clientes, de informações como posição de estoque, capacidade produtiva e transporte, demanda real e ações de marketing. Olha só o exemplo, você compra o produto pela internet e o próprio site já te diz onde é que está o produto. Inclusive com informações da transportadora. Né? Esse aqui foi um produto que eu comprei. Como a transportadora está integrada com a empresa que me vendeu, ela me informa onde é que está o produto, eu consigo acompanhar de acordo com o prazo de entrega que eles deram. Você tem aqui maior previsibilidade de vendas, em virtude do maior diálogo com os elos, a jusante da cadeia. Então, a jusante é no sentido do cliente final. E aí, pessoal, como você, por exemplo, que é fabricante, tem um maior diálogo com o comerciante que está mais próximo do consumidor, você consegue prever melhor qual vai ser as suas vendas, porque esse comerciante que está aqui próximo do consumidor, ele tem mais informações a respeito do perfil desse consumidor, da demanda. Então, ele repassando informações para você, você consegue aplicar isso no seu processo logístico interno. Então, consequência, você vai ter maior equilíbrio entre oferta e demanda, redução de rupturas nos estoques e redução de custos também, porque você vai ter uma produção mais eficiente. Outra vantagem é a maior disponibilidade de produtos. Aqui são os centros de distribuições, aqui no nosso exemplo hipotético. Imagina que você vai nesse centro de distribuição e não tem o produto que você quer. Ele pode entrar em contato, quando a logística está integrada, com outros centros de distribuições e te fornecer mais rapidamente o produto do que se você fosse atrás novamente em outro local. Isso acontece, inclusive, com concorrentes. Exemplo, feira de lembrança. Você vai numa cidade turística, né? Você vai numa cidade fazer turismo, e você vai sempre tem aquele local que vende lembrancinhas da cidade. E aí você quer uma lembrança, mas não tem bem o que você quer. E aí o vendedor chama, não, mas vai ali que o outro comerciante tem, meu concorrente tem, mas isso é porque eles têm informações entre eles e acaba beneficiando. Assim, a ideia de que eles são concorrentes ali, mas se o local todo agrada, mais pessoas vão naquele local. Então, eles também meio que são parceiros, né? Essa ideia de arranjo produtivo local. Você também pode ter maior capacidade de adaptação. Então, olha lá o exemplo da Ambev, que vai fabricar, que durante a pandemia fabricou álcool gel a partir da produção de cerveja, né? Então, você tinha aumento da demanda por álcool gel, e aí você adaptou as fábricas, mas para ela fazer isso, também ela teve que contar com uma rede de distribuidores adequados, né?
seja rede interna ou externa, também que se adeque à comercialização do álcool gel ao invés da bebida alcoólica. Maior rapidez para inovações. Inovações devem existir em todos os mercados, mas é proeminente em alguns. Então, o mercado aqui é da telefonia. Então, o produto, todo ano você tem um produto diferente. Então, está inovando sempre. Uma cadeia integrada permite maior rapidez de insumos e informações para lançamento de novos produtos e suas aquisições para o cliente também. Essa é uma grande vantagem, porque você precisa produzir rapidamente, você precisa disponibilizar rapidamente. E aí você tendo informações e insumos de forma mais rápida com a cadeia integrada, você proporciona isso ao cliente. Melhor prevenção de riscos. Há alguns riscos importantes: novos concorrentes, desastres naturais podem afetar-se sua empresa, como furacões, inundações e terremotos, novas regulamentações estatais, crises financeiras nacionais e regionais ou até internacionais. Então, são riscos que sempre existem. A ideia é que o intercâmbio de informações entre os elos da cadeia permite melhor antecipação desses e de outros riscos, porque você vai ter mais informações, então você consegue se antecipar melhor. Atenuação do chamado efeito chicote. Efeito chicote é uma distorção entre a demanda real e prevista que se propaga e se acentua a montante da cadeia de suprimentos, devido ao incremento de segurança no nível de estoque. Então, olha só, vamos entender isso aqui, tá? Você tem os diferentes elos da cadeia de suprimentos. E aí você tem a previsão da demanda. Quando a empresa que está aqui, o cliente ali tem um pico de demanda que é provisório, e essa demanda ficou acima do esperado, o que é que a empresa que está logo próximo do cliente faz? Ela aumenta o chamado estoque de segurança, para que não venha faltar esse produto do cliente, só que ela aumenta a previsão, então ela acaba solicitando mais estoque para outras empresas. E aí, esse aumento na previsão de demanda, ele vai se propagar ao longo da cadeia, mas ele se propaga se acentuando. Tá? Então, o último lá, o primeiro elo, melhor dizendo, ele acaba tendo um aumento muito grande no seu estoque de segurança ou na sua produção aqui. O problema é se essa previsão não se confirmar. Para essa primeira empresa, você teve uma perda que foi ok, um estoque que deixou de ser vendido. Mas para cá, para o fornecedor, você tem um grande prejuízo. Isso é chamado efeito chicote. Quando você trabalha com a cadeia de suprimentos de forma integrada, você consegue gerir isso aqui de forma mais fácil, porque tudo bem que isso aconteça, mas o problema é demorar muito tempo para você se adaptar à nova situação. Quando você tem informação lá com todos os elos, rapidamente você consegue atenuar o efeito chicote. Então, olha só. Por quê? Ela permite atenuação porque ela sincroniza a cadeia de suprimentos com a divulgação da informação com antecedência de todos os processos que estão em andamento. Então, em tempo real que isso acontece, tá? Como o material chegará nos próximos dias, situação de estoque em depósito, vendas realizadas, previsão de vendas futuras, controle de efeito chicote no armazém e nas lojas. Você acompanha as tendências de mercado mais facilmente, com as possíveis oscilações que possam ocorrer, ocasionando aumento ou queda no consumo. Você também alinha as estratégias internas, possibilitando que as áreas conversem e saibam quais as decisões tomadas com relação à produção, compras de produtos, estratégias de venda, direcionamento da área de marketing. Exemplo, a área de marketing está trabalhando com em campanhas visando vender produtos que não estão na pauta na área de compras. Isso aqui é um erro. Outro erro, a área de produção fabrica mercadorias que a área comercial tem dificuldade de vender, então tem que ter comunicação entre elas, tá? E essas áreas aqui, elas podem ser feitas por empresas diferentes, daí a questão da empresas não, né? Pode ser dentro da mesma empresa, mas a área de produção e vendas, por exemplo, pode ser diferente. E aí você pode ter dificuldade ali se você não fizer uma gestão integrada. Você tem a otimização das operações a partir de estrutura tecnológica e informações confiáveis, possibilitando a área de suprimentos comprar quantidades menores com propagação de entrega ao longo do tempo.
Isso evita que produtos fiquem estocados e possibilita a mudança de quantidades e nos próximos lotes a serem adquiridos. Então, você vai ter ali essa questão da informação sendo compartilhada. E também você tem recursos adequados, incluindo sistema de gestão de estoque confiável, processos organizados, metodologia implementada e equipe treinada, transportadora de confiança que cumpre os prazos e monitoramento de todos os processos da empresa de forma online e em tempo real. Conclusão aqui, o nosso mapa mental. Nós temos a logística evoluindo para a gestão integrada da cadeia de suprimentos, com a ideia de empresa expandida. Só que essa gestão integrada, ela enfrenta trade-offs. Então, você vai ter trade-off aqui no estoque, se você vai ter pouco ou muitos. Parceiros, se você vai ter foco ou diversificação. Na estratégia de negócio, que pode se basear em preço ou valor. Nos conflitos de agência, que são a diferença entre os stakeholders, e na responsividade, que é entre uma cadeia responsiva, que coloca o produto rapidamente para o cliente, ou eficiente, que de certa forma vai estar baseada mais no preço aqui, tá? Então vai ter relações entre esses trade-offs, de certa forma. E ainda tem a questão da sustentabilidade. Você conciliar ali os interesses de gerar valor para o cliente sustentável, principalmente se esse for seu público-alvo. Isso tem que estar alinhado com as estratégias dos outros zeros da cadeia de suprimentos. A gestão integrada da cadeia de suprimentos apresenta vários benefícios, como melhor fluxo de informação, melhor previsibilidade de vendas, maior disponibilidade de produtos, maior capacidade de adaptação, maior rapidez para inovação, melhor previsão de riscos e atenuação do chamado efeito chicote. Pessoal, aqui uma atividade avaliativa. Nós vamos dividir a turma em 5 grupos, em grupos, na verdade, né? Em grupos aos quais devem fazer um seminário explorando como a integração da cadeia de suprimentos pode ajudar na gestão dos trade-offs, dos dilemas vistos em sala de aula. Vai ser um para cada equipe. Então, uma equipe sobre nível de estoque, outra sobre a quantidade de parceiros, estratégia de negócio, responsividade, governança corporativa e sustentabilidade. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.